Quando eu era criança, um dos meus amigos que Deus me deu, era um rapaz mais velho do que eu um pouquinho, que se converteu em Manaquiri e era cego de nascença. Hoje ele é um pastor evangelista, o Sebastião Oliveira. Um dia desses nós vamos convidar ele para fazer uma conferência aqui. Mas quando ele ia numa igreja nova, ele gostava de fazer essa charada. Vê se você responde a charada dele. Quem foi que viveu, comeu, andou, falou, comeu e bebeu, morreu e não foi nem para o céu nem para o inferno? Você sabe a resposta da charada? O burro de Balaão. Aí a gente ria. Mas hoje nós vamos continuar a nossa mensagem sobre o burro de Balaão, porque para mim isso aqui é uma das histórias mais engraçadas da Bíblia. Eu queria, se houvesse um evento que eu pudesse assistir ao vivo, eu queria assistir, quem sabe a gente não faz uma peça, o burro falando com o burro, né? Eu acho que era melhor do que o Mágico de Oz, era o burro que falou com o burro, né? Essa passagem, hoje nós vamos inclusive ler essa parte, porque é tão engraçado, o burro falando com o burro, assim, só um idiota que vai ficar falando com o burro, e só um burro mesmo vai ficar falando com o idiota, né? E foi um negócio assim fantástico, e depois o anjo ainda se mete no meio, e nós vamos olhar e nós vamos aprender mais umas lições. Deus colocou isso na Bíblia justamente para nos ajudar. E nos dias de hoje, inclusive no meio dos evangélicos, baixa só um pouquinho a minha voz, alguma coisa está muito alta. Nesse segundo culto aumentou um pouquinho a minha voz, diminuiu só um pouquinho, senão vou estourar, mas não muito também, tá? Na média. E hoje tem muita gente que fica preocupada. Essa semana eu recebi uma mensagem, será que isso é maldição? Maldição, entendeu? E as pessoas ficam com medo que é maldição hereditária, maldição disso, Sim, o mundo está debaixo de maldição, né? Você devia saber porque você está aqui. O mundo, por causa do pecado original, está sob maldição. Mas esse negócio de maldição, os crentes ficarem falando de maldição, quebrar maldição, a maior parte dos problemas, sabe o que é? Não é maldição coisa nenhuma. A gente fica culpando o diabo, e as maldições por aquilo que é simplesmente pecado do homem. A maldição foi aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, e a nossa maldição de não aceitarmos, de não obedecermos a Deus. Essa semana tem sido uma das semanas, eu acho que mais felizes da minha vida e mais tristes ao mesmo tempo. Essa semana eu ouvi mais podre em uma semana do que talvez no ano passado inteirinho. Em uma semana de presepada, de erro, de pecados terríveis, crimes de crentes, de pastores, né? Sinceramente, olha, se eu não fosse pastor, não fosse crente, eu já sei o que eu ia fazer. Eu ia me armar, eu ia ser o Rambo, né? Porque, sabe, aquilo fica uma tristeza. Mas eu entendo que nós estamos nos últimos tempos, e Satanás está atacando a igreja como nunca antes, porque Satanás sabe que seus dias são contados, são poucos. Então ele vem porque ele quer desacreditar. Eu estou lidando eu vi tantas lágrimas essa semana, eu vi tanta gente chorar, o coração arrancado por coisas terríveis que têm acontecido. Mas hoje de manhã eu acordei tão feliz, né? Alguém até falou, eu estava aconselhando um desses, eu ri. Ela disse: você ri para não chorar? Eu digo: não, olha o seguinte, eu sinto por cada vítima, sinceramente, às vezes eu choro por vítimas, mas sabe, no final do dia, o mundo é do Senhor, eu só tenho que fazer a minha parte. E eu acho que em toda tudo isso que está acontecendo, Deus ainda nos deu uma igreja e um lugar maravilhoso para a gente trabalhar. Eu posso pensar em 1000 lugares pior do que Manaus para trabalhar, né? Eu posso pensar em 10.000 igrejas, né, que seria pior a gente trabalhar. E sabe uma coisa aí, eu hoje, antes de sair de casa, ajoelhei, levantei meus braços para Deus e agradeci o privilégio de servir a Deus aqui em Manaus, nessa igreja, com você.
E nessa história de Balaão, então, Deus nos ajuda a entender a proteção que nós temos, né? Hoje à noite tem até alguém ouvindo que, veja só como o diabo é o cão. O diabo é o cão, vocês já descobriram isso, né? O diabo é o cão, né? Por isso que a Bíblia diz: o cão não vai entrar no céu. Sabia disso, né? O cão não vai entrar no céu, por dois motivos. Um, porque a minha esposa, ela tem um trauma de tanto latido, né? Ela não aguenta, o problema dela é emanar é latido. Meus vizinhos, é tanto cachorro na vizinhança, às vezes, né? E a minha esposa tem um negócio, que quando você tem um latido repetido, a pessoa desmaia. A única forma, ou você foge, ou você desmaia, não tem alternativa, não tem cura, tá? E geralmente vem de um trauma quando você tem 9 ou 10 anos. E o dela foi isso. Aí eu já vi ela desmaiar, só o cachorro. Uf, 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 uf. Uma vez eu peguei ela no meio da rua, numa outra casa que eu morava, no meio da rua, ela ia matar o cachorro, olha, do vizinho. Ou o vizinho, não sei. É quem chegasse primeiro, acho que. Então, por isso que não pode entrar cão no céu, porque a minha esposa vai para o céu. Entendeu? Mas segundo, porque o diabo, né? O diabo, por sinal, eu gosto de cachorro, né? Eu amo cachorro, mas não cachorro que late. Isso aí não é cachorro, isso tem outro nome. Isso é o cão, né? E Satanás, ele é tão sutil. Mas Deus quer que você entenda a sua posição quando você se tornou filho de Deus e a proteção que você tem contra o inimigo. Deus não quer que você ande, e hoje um jovem veio conversar comigo, nervoso, e Satanás, ele tem atacado, olha o que eu vejo por semana de pessoas atacadas por pânico. Isso é um problema muito da nossa região, tá? Pânico, porque primeiro nós vivemos num lugar realmente assim, de se dar pânico. Quando eu vi o relatório sobre, né, os crimes, né, os homicídios de 2014, 56 mil homicídios só nesse ano, gente. Isso é mais do que morreu 15 anos na guerra do Vietnã. Aliás, 1000 a menos, morreram 57 em 15 anos de guerra. Isso em um ano. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nessa eleição. Daqui a um pouco eu vou estar falando sobre isso. Você tem que pensar muito bem em quem você vota. Essas coisas, elas têm uma influência sim, dos demônios, essas coisas, mas tem uma influência também de governo, tá? Ontem eu vi uma reportagem ontem terrível, e as pessoas não têm ideia da besteira que estão falando, né? E então esse jovem entrou em pânico. Olha só como o diabo faz. Na hora que vinha justamente a mensagem de Deus para a necessidade dele, alguém liga para ele ir lá para fora. Alguém liga para ele sair, justamente para ele não ouvir a mensagem de Deus. Eu digo: então agora você vai ficar para o segundo culto, não quero nem saber. Entendeu? Você tem que ter, porque Satanás não quer que você saiba esse segredo que nós vamos falar hoje. Semana passada nós começamos a falar no livro de Números, capítulo 22, onde começa a história de Balaão e Israel. Andou com Deus, aí desviaram de Deus, começaram a reclamar. Quando a pessoa começa a reclamar, pode contar que ela está começando a desviar. Deixa eu repetir isso aí. Quando uma pessoa começa a reclamar, criticar, essa pessoa está desviando. Isso eu já vi, são 35 anos que eu trabalho como pastor. Quando uma pessoa começa a reclamar, começa a resmungar, começa a achar ruim, começa a reclamar, pode contar que no coração já desviou. Isso é um sinal. Você que é líder de grupo de oração, já bota aí, a pessoa começa a reclamar, é desvio, vem desvio, já tem coisa acontecendo. O diabo já está minando. E semana passada, então, nosso primeiro tema, ali dessa história de Balaão e Balaque e o burro, né,
é que Deus, diga comigo, Deus detesta a murmuração. Só os homens. Deus. Só as mulheres. Só os adolescentes. Só os jovens. Todos. Deus detesta. Detesta. Deus detesta. E por causa da murmuração, estavam reclamando da comida. Olha, e não era murmuração contra Deus. Quer dizer, diretamente. Na verdade, estavam reclamando do Moisés, mas sempre quando as pessoas começam a falar dos outros, reclamar dos outros, você lembra de Caim? Ele foi e descontou no Abel, mas não era de Abel que ele estava com raiva, ele estava com raiva de Deus. E como ele não podia dar um soco em Deus, ele foi lá e descontou em Abel. E assim também, e começaram a reclamar de Moisés, mas não era de Moisés que eles estavam zangados com Deus. Mas eles não viam isso, e começaram a reclamar. E olha, quando você reclama da sua comida, você reclama da sua família, você reclama do seu dinheiro, você está reclamando de Deus sim. É isso que você tem que entender. Deus, ele vê isso pessoalmente, porque é Deus que sustenta você, é Deus que prometeu sustentar os seus filhos. Isso aqui ele não está falando para descrente, ele está falando para filho de Deus. Deus detesta reclamação dos seus filhos. Por quê? Porque é Deus que sustém, é Deus que te dá a saúde, é Deus que te dá o oxigênio, é Deus que te dá a comida. E nem sempre você acha legal aquela comida, não interessa, come. Sabe por quê? Porque foi Deus que deu. E se Deus te deu, é porque você precisa. Por isso que criança não pode reclamar. E isso, sabe quem ensina isso? É pai. Isso é pai e mãe que ensina a criança a reclamar. Engole. Não tinha aquele comercial, eu amava aquele comercial. Come, né? Por quê? Porque Deus detesta a reclamação. Deus detesta a reclamação. Foi a primeira lição que nós aprendemos. E aí Deus reagindo, respondendo a reclamação. Então Deus, né, aí Deus mandou o quê? Deus mandou serpentes, cobras, né? E não era coral não, porque coral ele não é agressivo. Essas cobras eram agressivas. Eu acho que eram nájuas ou aquela cobra, né? E ela atacava mesmo e matou, a Bíblia diz, muita gente. Né? Então, qual foi a lição que nós aprendemos com isso? Toda vez que eu desvio ou desviar, eu perco. Você desvia, você perde. Se você desvia muito tempo, você perde mais. Se você desvia pouco tempo, você perde pouco. Essa semana, o que eu vi de perdas de pessoas, filhos de Deus, não dá para medir. Hoje mesmo, eu ajudando uma irmã a entender a perda, a desgraça causada por um crime bárbaro do marido dela que se diz crente. Quando eu comecei a citar, porque às vezes as pessoas não veem a extensão da coisa. Consequências que vão até a eternidade, consequências que vão levar pessoas para o inferno, vidas mortas por um pecado, um crime de uma pessoa que se diz crente. Então, toda vez que eu desvio, eu perco. Você perde. Você perde. Terceira lição que nós aprendemos, e nós encerramos semana passada com esta, que é até um versículo, né, de 1 João, capítulo 4, verso 4, maior é ele, diga comigo, maior é ele que em mim do que aquele que está no mundo. Aonde Jesus chegava, os demônios iam embora, tá? Então esse negócio do pessoal ficar com medo, isso é ridículo. Isso é ridículo, como eu falei semana passada. Você não deve ficar mexendo com coisa de macumba, essas coisas. Mas olha, se você estiver no meio da floresta, se você achar um serviço, uma galinha preta já morta ali, com a cachaça, lava a mão, né, unja ali com cachaça um pouquinho, bota no fogo e come esse negócio. Né?
Oh, pastor, não vai, não vai. Eu não falei que o macumbeiro do Acre, o maior macumbeiro do Acre, morou 1 ano e meio com a nossa família? Nunca aconteceu nada. Sim, a gente via muita coisa, muitos fenômenos, mas não aconteceu nada conosco. Tá? Por quê? Porque maior é Ele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não se esqueça disso. Seus filhos precisam saber disso, você precisa saber disso. Tá? E o que o diabo faz, ele quer que você tenha medo. Ele quer que você se arrepie. É isso. A maior arma do diabo é o medo. Ele faz você... Aí quando você arrepia, você vê coisa onde não tem coisa, você ouve som que não existe, você pensa coisas que não são verdade. Satanás usa o medo. Por quê? Porque ele não tem, a maior arma dele é medo, ele não tem poder contra o crente. Contra o crente. Só por isso já vale a pena você ser crente. Agora vamos aprender hoje mais 5 lições rápidas contra isso aí, mas primeiro nós temos que ler essa história, essa partezinha da conversa, né? Então, lembre-se que Israel, então, agora ia lutar contra os moabitas, os amonitas, que não tinham permitido, eles atacaram, né? Eles pediram permissão para passar pela terra deles, não permitiram e ainda atacaram, e agora chegou a hora de Israel atacá-los, e agora Israel estava andando com Deus, porque eles tinham se arrependido. Eles tinham olhado a serpente de bronze, tinham sido curados do seu pecado, tinham entendido, e eles então agora estavam com Deus, eles estavam com Deus, eles estavam bem. E quando nós estamos com Deus, Deus está conosco no sentido de força. Deus nunca nos abandona, mas a força vem quando nós estamos bem com Ele. E agora Balaque, o rei dos Moabitas, temeu, ele teve medo e foi buscar então um homem para fazer uns despachos e umas maldições sobre o povo de Israel. E primeiro ele não quis ir, mas aí aumentaram a oferta de dinheiro, ele foi. Ele foi. E no meio do caminho, então, nós temos essa situação aqui. Ele vai para onde Deus não queria que ele fosse. Capítulo 22 de Números 22, verso 21. Balaão, verso 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe, que tinham vindo pegá-lo. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Ele saiu da pista, saiu da estrada e saiu pelo caminho, o campo do lado. Balaão bateu na jumenta para fazê-lo voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra o muro. Por isso ele bateu de novo na jumenta. Isso parece, eu fico assim pensando assim, às vezes a mãe e o pai estão tentando proteger o filho, e o filho, né, não é isso? E o filho fica batendo na mãe do pai, achando ruim, malvado, não imaginam a proteção que estão dando, não imaginam a proteção. Recentemente, às vezes eu interfiro, quando eu vejo que uma pessoa vai quebrar a cara mesmo, eu aviso, digo, não faça isso, e eu insisto. Por quê? Porque aquilo que eu não quero para um filho meu, para uma filha minha, eu não vou querer para o seu filho. Isso aí eu posso te garantir. Quando o seu filho ou sua filha vier se aconselhar comigo, disser assim, você acha que essa pessoa é uma boa pessoa para me namorar? Se eu sei de coisas da vida dessa pessoa, que eu não gostaria que essa pessoa fosse meu genro, minha nora, você pode contar que eu vou ser fiel também. Eu tenho esse dever diante de Deus para falar com você. Eu vou falar, mas às vezes o jovem não gosta, né? Porque o coração é maior do que a cabeça, né? Devia ter assim só um coração aqui em cima.
E a cabecinha desse tamanho. Aí ficam chateados. Tem até uns 2 jovens chateados comigo esses dias, chateados. Eu vejo. Mas eu não deixo de falar, não. Eu deixo porque um dia, Deus vai abrir o olho de Balaão, para ver o que o burro viu. Entendeu? Um dia eles vão ver só o anjo com a espada ali. O pastor me ajudou a me livrar disso aí? Foi. Uma vez uma jovem ficou tão chateada comigo. Ela não está aqui hoje à noite, né? Já casou, está feliz da vida, tem família, né? Ela está até na outra igreja agora. Mas eu impedi dela. Não impedi. Um conselho. Ela disse: você acha essa pessoa? Eu digo: olha, eu não vou discutir tudo que eu sei dessa pessoa, mas é recém-convertido, é um perigo. O histórico dessa pessoa não é boa. Você precisa esperar, essa pessoa precisa crescer, precisa dar fruto, você não pode. Mas aí outra menina vai pegar logo ele, né? O medo da menina é que outro pegue, né? Tava assim de urubu. Aí pronto, aí ela diz: não, mas eu acho, eu confio no Senhor, né? Eu não vou namorar o rapaz. Aí pronto, aí lá vem uma urubu, né? E pá, e leva, né? De qualquer forma, aí lá o cara. Aí ela chegou comigo um dia: eu não devia ter te ouvido, né? Ela fala: não devia ter ouvido. Olha, agora a menina vai casar com ele e eu continuo solteira. Eu só sorri porque o que eu fiz como se fosse a minha filha. Eu fiz porque Deus queria que eu fizesse aquilo. Disso eu tinha certeza. Aí eu aguardei. Um dia ela achou o príncipe encantado dela. Aí no dia do casamento dela, aí eu fui. Eu acho que eu nem fiz o casamento dela, mas nesse daí eu fiz questão. Eu não gosto de casamento não, mas eu fui no casamento dela. Eu fui. Aí cheguei bem pertinho, sussurrei: Aí, o que você acha? Sim, o que você acha? Valeu a pena seguir o conselho? E de vez em quando ainda olha a cara dela, de ver agora feliz com os filhos. Entendeu? Mas meu filho às vezes bate igual o Balaão chutando lá a jumenta. A jumenta era o único que tinha juízo nessa história. Entendeu? E continua. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, verso 25, encostou-se no muro, apertou o pé de Balaão contra ele, por isso ele bateu nela de novo. E o anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, aí ele só tinha uma alternativa: sentou em cima da perna do Balaão. E acendeu-se a ira de Balaão e bateu nela com a vara. Aí pegou a vara, pegou lá o cabo de vassoura, o cajado, meteu-lhe a bronca. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Aí eu queria ver isso aqui. O Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse para Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? E agora Balaão vai responder para essa. Já pensou? Isso é um doido. Quando você começa a falar com o animal, você é doido, né? E ele responde. Balaão responde para a jumenta, discute com a jumenta. Olha só a resposta dele: você me fez de burro. Você me fez de tolo, você me fez de burro. Quem dera que eu tivesse uma espada na mão, porque eu ia te matar agora mesmo. Olha só. Mas agora a jumenta discutindo com o Balaão. Eu não sei qual dos dois que tem menos juízo, né? A jumenta disse a Balaão: eu não sou a sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não. Aí ele responde de novo. Olha só que a conversa, esses dois, discutindo a discussão, né? Você diz: parece a gente em casa, às vezes, quando discute, né? A gente discute por nada, a gente fica falando besteira um para o outro, né? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada. Olha, eu quero que você saiba, e todo mundo precisa saber: Deus tem anjos especialistas em matar. A Bíblia fala isso de capa a capa. Deus controla os universos. Ele tem anjos destruidores, Ele tem anjos matadores, Ele tem anjos vingadores. Deus tem isso. Assim como Ele tem anjos
protetores. A Bíblia diz que não são todos os anjos espíritos ministradores, servos do Senhor, para servir os seus filhos. O último versículo de Hebreus capítulo 1. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que? Agora o anjo vai repreender. Por que você bateu na sua jumenta? Por que você bateu 3 vezes? Olha, Deus sabe até quantas vezes você bateu naquele cachorro. Entendeu? A Bíblia diz que o homem justo cuida dos seus animais. Deus não gosta de pessoas que são cruéis a animais. Sim, você às vezes tem que tratar, você tem que tratar bem, que os animais podem ser uma peste perigosa, tá? Mas você tem que, até nisso, você tem que fazer isso, tá? Com humanidade, com animidade. Humanidade, não é humana, é animidade. Você tem que tratar como um bicho criado pelo o Criador, tá? Você não deve, criança, você não deve ficar matando passarinho por matar passarinho. Você não deve criar. A Bíblia diz, inclusive até nisso Deus fala. Até quando você vai matar um passarinho, Ele fala que você pode matar o pequeno, pode até roubar o pequeno do ninho, mas você não pode matar a mãe. Sabia disso? Para que te vá bem os teus dias sobre a terra. Então, Deus fez esses animais. Então você tem que pensar. Eu tenho um amigo que ele gosta de tentar matar cachorro na rua. Primeiro, eu quero matar as pessoas que deixam os cachorros ir para a rua, né? Mas coitado, o cachorro não tem culpa. Agora, que a gente precisa de uma prefeitura que prenda esses cachorros, que a gente precisa de pessoas que entendem que isso aí é uma praga para a nossa sociedade, que leva a doença, sim. Mas a Bíblia diz, olha, trate bem os seus animais. Se você não puder tratar bem, não tenha animais. Tá? Deus viu que ele bateu 3 vezes lá no burrinho dele, entendeu? Ele disse, por que você bateu 3 vezes? Balaão disse ao anjo, né? Por quê? Por que você bateu 3 vezes? Eu vim aqui para impedir você de prosseguir, o anjo falou, porque o seu caminho me desagrada. Então quem era esse anjo? Quem era o anjo? Jesus. Então, para você que acha que Jesus é quando a gente vê ele na cruz do Calvário, olhe de novo para ele. Seus olhos queimam, suas vestes ninguém pode olhar. Um dia ele nasceu como um bebê, mas na próxima vez ninguém vai saber o furacão que desceu sobre essa terra. É o mesmo Jesus, é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus da glória. Ele diz, eu vim aqui para te matar, eu vim aqui para te impedir, porque o teu caminho me desagrada. Isso aqui é o horror da minha vida. Isso aqui é o terror. Hoje eu conversei com uma jovem. E uma jovem que, por mais que tenha errado aqui ou acolá, mas anos atrás, numa conversa que eu tive com ela, logo no início da carreira dela, eu vi ali uma vontade tão grande de acertar com Deus. Mesmo vindo de uma vida indisciplinada e cheia de problemas e briga de pais, eu acho que família separada, uma vontade de acertar. Vontade de acertar. E por isso que ela vai dar a volta por cima. O teu caminho me desagrada. E a jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não tivesse afastado, certamente eu teria te matado. Mas eu teria poupado a jumenta. Olha só. Quando Deus ama mais uma jumenta do que você está em maus lençóis. Tá. Balaão disse ao Senhor, a resposta certa, pequei. Não fica se defendendo, pequei. A resposta, pequei. Foi pego, pequei. Não foi pego, pequei. Deus apertou seu coração, não fica dizendo, pequei. Acabou, ponto final. Pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora, se eu estou fazendo o que te desagrada, eu voltarei aonde? Agora não, agora você vai. Agora você vai, só que lá você vai falar o que eu mandar. Toda vez que você abrir a boca, você só vai falar. E você não esqueça, quem está com a espada atrás de você. Entendeu como é a coisa? Fala.
Imagina que ele falava coisa porque ele tinha um rei que tinha pago ia pagar muito dinheiro para ele, também com espadas e dardos, para furar ele pela frente. Quando ele abrisse a boca para falar a bênção, ele podia morrer pelos outros. Mas se ele falasse uma maldição, uma mentira, Deus tirava a cabeça dele. Ali está entre a espada e a espada. E por quê? Porque ele desobedeceu ao Senhor. Deus lá no início tinha mandado ele não ir, e ele foi. Bem, eles subiram, aí Deus mandou eles irem, aí lá em cima escolheram a primeira montanha, e do mesmo jeito que se hoje faz, muito importante em todo esse negócio de espiritismo, e mexer com espíritos e demônios, o número 7, não é isso? Vela de 7 dias, não tem isso aí? 7, tudo é 7. Isso aí já vem de antigo, isso aí tem mais de 6 mil anos de idade, esse negócio de 7. Aí, 7 altares, com 7 holocaustos, para poder fazer uma maldição sobre o povo de Israel. Aí ele diz, mas olha, eu só vou falar o que Deus botar na minha boca. Ele só sentindo aqui, já fio da... passar aqui. Então ele começou e aí ele fez 4 pronunciamentos, e hoje nós vamos ver o que ele aprendeu, o que nós aprendemos, a lição que Deus nos dá com essas lições. A terceira verdade que nós vamos aprender aqui é que ele fala no verso 9 do capítulo 23, capítulo 23 de Números, verso 9, dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado, que não se considera como qualquer nação. Ou seja, eles eram um povo santo, eles eram um povo separado, gente. Isso aqui é uma lição para nós. Nós somos um povo separado, nós não somos iguais aos outros. É por isso que a gente não se veste igual aos outros, por isso que a gente não fala iguais aos outros, por isso que nós não somos iguais aos outros, nós não fazemos as coisas iguais aos outros. Por quê? Porque nós somos um povo separado, um povo santo. Gente, não quereis conformar ao mundo. Deus diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque vocês são um povo santo, chamado para serem santos. Sejam santos como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Sejam santos como nosso Pai é santo. A Bíblia diz, sejam santos, isso aí é nosso chamado. Você quer ser filho, então você tem que ser santo. Se você não quiser ser santo, então você vai para o inferno. É isso. Quem não quer ser santo, vai para o inferno, vai seguir seu pai, que é o pai da mentira. Quem quer ser santo, quem quer ser filho de Deus, tem que ser santo. Não tem outra opção. Ou então, o que vem? Vem a espada do Senhor. Vem. Porque Deus não vai deixar você viver na sua pecaminosidade. Deus vai corrigir você, e às vezes severamente. Então aqui nesse capítulo nós descobrimos que o povo de Deus é santo, e foi a primeira bênção. Esse povo é santo. Segundo ele fala, porque são santos, eles são blindados, né? Verso 8, ele diz, como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? O povo santo não pode ser amaldiçoado. Santos são blindados. Santos são blindados. Efésios capítulo 1, verso 13, diz que nós fomos blindados. Blindado a gente entende melhor do que selados. Nós fomos fechados, corpo fechado. Já ouviram falar, você que já andou nesse lugar? É um corpo fechado, tem um corpo fechado. Você tem um corpo fechado. Você é blindado, um carro blindado, que não penetra bala. Você é blindado. Se você é santo, você foi blindado pelo Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, crendo na sua obra na cruz do Calvário. Se não é, você precisa aceitar Cristo hoje, para você ficar blindado, porque senão, você não tem essa disposição, você não tem essa defesa. Se o diabo vier, ele entra assim na sua vida. Se o diabo vier na sua casa, ele derruba a sua casa. Você não tem essa blindagem, você só tem essa blindagem quando você é filho de Deus. Então diga comigo, se você já tem Deus. Já tem Deus? Pergunta a pessoa do seu lado, se ele já tem Deus. Se já é de Deus de verdade. Não mente para mim não, fala assim, não mente não. Você é de Deus mesmo? Você é de Deus? Você já entregou a vida para Jesus ser Senhor? Se a pessoa balançou disso, você sabe que Jesus morreu por você? Evangeliza logo agora. Jesus morreu por você, sabe disso? Sabe? Já entregou a sua vida para Ele ser Senhor da sua vida? Não? Então faça agora. Vamos baixar a nossa cabeça. Pode baixar aí, eu vou continuar, você baixa a cabeça. Olha, você precisa aceitar Jesus, fala agora que você quer Ele como o Senhor da sua vida e vem para a aula de Um com Deus daqui 2 semanas.
Aí sim você sai daqui blindado. Então, santos, diga comigo, santos são blindados. Eu sou santo, portanto sou blindado. Vê se você consegue repetir essa lógica. Santos são blindados. Eu sou santo, portanto sou blindado. Vamos com o corpo, tá? Santos, santos são blindados. Eu sou santo, por isso sou blindado. Por isso que Deus promete que nada pode acontecer com você, a não ser aquilo que Deus permita. Satanás tem que pedir, até se ele quiser arrancar uma unha do seu pé, ele tem que dizer: Senhor, eu posso bater só numa unha dele? Satanás teve que pedir permissão para pegar no seu braço, sabia disso? E eu não sei por que Deus deixou, né? Mas Deus deixou, ele não pode pegar só no braço, e só no braço direito. E não pode ser muito, não pode quebrar nada. Satanás só pode tocar você na medida que Deus permitir, e tudo isso para o seu bem, ou para corrigir, ou para fortalecer, um dos dois. Outro dia, o pastor Leandro, numa oração com os pastores aqui, Fabiana, ele falou assim, na oração, ele disse, na oração final, a última oração, né, dos pastores, todos os pastores, nossos pastores aqui, ele disse: e Senhor, proteja nossos olhos, proteja nossas mentes, e se algum pastor, você estiver caminhando para coisas imorais, para coisas do diabo, quebra a perna dele. Aí no dia seguinte ele cai aqui e bate o braço. Aí eu liguei para ele e digo: olha, ainda bem que não foi a perna, porque aí, né, todo mundo ia ficar, olha aí. Tem uma música que eu não ouço há muitos anos, vou pedir para minha esposa cantar um dia desse. Diz: quando você está com Deus, nada pode te tocar senão Jesus. Nada pode te tocar senão Jesus. Você tá blindado, é maravilha? Oh, por isso que eu digo, eu contei aquela história lá do macumbeiro, maior macumbeiro do Acre, morou com a gente 1 ano e meio, não tocou na nossa família. Ele depois ficou bem tocado, porque o anjo do Senhor arrancou-lhe a cabeça. Mas nada aconteceu em nossa casa. Nada. Por quê? Porque ela era uma casa santa. A casa estava blindada. Passaram tiros. Sim, teve tiros. Mas ninguém foi ferido. Sabe por quê? Porque a casa, os filhos de Deus estavam blindados. Aí continuando, aí ele viu que não estava dando certo, e aí ele pegou, levou para outra montanha. A segunda montanha, inclusive, foi a montanha da onde Moisés viu a Terra Santa, mas não pôde entrar, né? O cume de Pisga. E ele levou para lá, onde Balaão só podia ver uma parte do povo, porque ele vendo esse povo todo, não está dando certo. Então, ele fez mais 7 altares, de novo 7 holocaustos, e aí pediu para ele amaldiçoar de novo. Dessa vez ele profere uma outra bênção, e vamos ver a segunda bênção. O principal dessa bênção, tá? A segunda bênção é que não há má sorte nem miséria, né, para os que estão com Deus. O que fica entre eles é o louvor está entre aqueles que estão no agrado de Deus, o louvor está entre eles. Aí ele em seguida, ele diz assim, olha só comigo, e esse verso eu quero que você sublinhe. Esse aqui foi um dos grandes versículos da minha vida, da minha infância e adolescência. Porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo de visagem, eu tinha medo de tiro. A minha casa tinha tido tiros. Meu pai tinha sido baleado uma vez. Eu vi minha mãe acordar no meio da noite, meu pai ausente, discutindo com o ladrão, tentando arrombar a porta. Era tanta coisa. Minha infância foi tão traumática, né? Eu não sei como é que eu quis continuar morando em Manaus, né, quando eu tive chance de escapar. Mas por algum motivo, por essa igreja, mas assim foi tão trabalho, eu tinha medo. Eu já contei aquela história, né? Minha irmã chegou comigo, ela era 6 anos mais velha, e disse: Davi, é fácil, você tem que encarar os seus medos. Minha irmã deu uma de psicólogo, né? Eu tinha 9 anos e ela tinha eu tinha 8 anos e ela tinha então 13, eu acho, na época. Ela disse: você tem que encarar. E fora da minha casa tinha umas bananeiras, e para ir para o segundo andar você tinha que ir por fora. E não tinha luz na cidade, era tudo escuro. Aí eu passava correndo, né?
Eu passava, zim, zim, zim. Eu conseguia chegar a subir 15 escadas em mais ou menos 1,5 segundo. Sério, eu tinha um pavor do escuro, porque era lá que os ladrões vinham, aquele negócio, e as bananeiras ficavam ali atrás. E os ladrões ficavam ali só esperando ali, né? Aí ela disse, você tem que virar, na hora daquela virada você dá um passo, sai da escada e fica olhando as bananeiras. Eu fiz isso, subi de ré em 1,5 segundo, porque eu vi a bananeira mexer. Eu acho que eu vi até a ponta de uma arma, eu vi só o redondo assim, no meio do escuro sem luz, eu vi. E esse versículo então se tornou muito importante para mim. A partir do momento que eu vi esse versículo, isso mudou a minha vida e tem me acompanhado, e eu quero que acompanhe a sua vida. No original aqui diz assim, 23, 23. 23, 23, é fácil lembrar, né? 23, 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Não, versículo fantástico. Saber aqui. Deixa eu dizer agora na minha tradução, né? Não há despacho contra Jacó, nem encanto contra mim. Não há despacho contra Jacó, nem encantos contra mim. Vamos dizer isso aí? Não há despacho contra Jacó, nem encantos contra mim. Não existe, não existe. O cara pode botar o que ele quiser, pode botar prego, galinha preta, com cachaça, sem cachaça, coisa vermelha, vela 7 dias, ou de 30 dias, não importa. Sapo verde, sapo vermelho, sapo preto. Pode botar ali a caveirazinha preta, pode acender, queimar. Nada disso pode te tocar. Por quê? Porque, diga comigo, porque não há despacho contra Jacó, nem encanto contra mim. Por quê? Porque eu sou santo. Lembre-se desse versículo. Crianças, lembre-se desse versículo. Adultos, lembre-se desse versículo. Por isso nós estamos protegidos. Vamos acabar com esse negócio de ficar, será que foi maldição? Que maldição, droga? Foi o seu pecado então, foi o pecado de alguém, mas não vamos, não, porque se você é filho de Deus, não há despacho contra Jacó, não há encanto contra mim. Aí não deu certo, aí foram para uma outra montanha. E ele na terceira tentou maldizer, né? O Balaque ia ser uma maldição, mas se tornou bênção no terceiro. Diz assim, no resumo diz, quem abençoar Israel será abençoado, quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Vamos dizer? Quem abençoar Israel será abençoado, quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Mais uma vez, quem abençoar Israel será abençoado, quem amaldiçoar Israel será. E por isso eu quero falar um pouquinho sobre o seu voto daqui a uns dias. A igreja não opina em candidato. Mas a Bíblia fala muito do tipo de governante que é bom para uma nação. E como Deus nos deu a liberdade de termos voto e votarmos, nós podemos influenciar um pouco no tipo de governante que nós vamos ter. Existem 5 princípios importantes na hora que você for votar. Preste atenção. Primeiro, o seu governante, nós estamos chamando de pessoal de topo, tá? Precisa proteger e acreditar na liberdade de expressão. Mesmo quando essa expressão for contra ele, né, contra o partido, você tem que garantir essa liberdade de você exprimir, de você expressar as suas palavras. Qualquer partido, qualquer candidato que falar em reprimir, seja a mídia, seja as pessoas, seja a igreja, seja aquele juiz que mandou tirar o outdoor do capítulo 1 de Romanos, essas pessoas precisam ser eliminadas, se possíveis, pelo voto. E se for o partido que botou aquele juiz, então vamos tirar esse partido que botou o juiz. Porque essas pessoas estão reprimindo, eles estão tolhindo a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. E segundo, junto com isso, a liberdade de religião.
A liberdade de religião tem que ser garantida. Recentemente, uma pessoa da nossa igreja, na empresa deles, estavam fazendo uma auditoria, e a pessoa do governo que estava fazendo a auditoria diz assim: e depois dessas empresas nós vamos cair em cima das igrejas. Olha só, nós vamos cair em cima das igrejas. Isso é uma pessoa que é inimigo da igreja. Isso é inimigo da igreja. Então, quando nós tivermos o voto para tirar as pessoas que estão colocando inimigos da igreja, achando que a igreja é o inimigo, a igreja é o maior amigo dessa terra. A Bíblia ensina que o governo não pode interferir na igreja, mas a igreja tem que interferir no governo. Sim, esses princípios de Deus têm que ser respeitados, ou esse país vai sofrer as consequências. Então, na hora que você votar, você tem que pedir de Deus a sabedoria para saber quem protege a liberdade religiosa e a liberdade de expressão, que é uma das primeiras da nossa Constituição, por sinal, graças a Deus, mas que está sendo tolhida às vezes. Inclusive, teve candidatos alguns anos atrás, candidatos evangélicos. Naquela época eu teria votado contra todos eles. Evangélicos que viram que a Igreja Universal estava crescendo. Aí começaram a ter ciúme, inveja. Aí começaram a tentar passar leis para limitar a Universal. Ninguém está botando um revólver na cabeça e mandando a pessoa ir para a Universal. As pessoas vão porque eles estão oferecendo alguma coisa que os outros não estão oferecendo. Entendeu? Ninguém está forçando. E eles começaram a tentar apertar o cerco na Universal. Sabe para que serve? E evangélicos, até pastor, estavam dando um tiro no próprio dedo. Hoje, estão colhendo as consequências daquelas medidas que eles tomaram naqueles dias. Totalmente errado, por burrice. Porque muitas vezes os crentes que vão não entendem o que Deus quer. É liberdade para todo mundo. É liberdade para a igreja satânica, é liberdade para a umbanda, para a macumba, para espiritismo, para batista, para metodista, para presbiteriana, para católico, para ortodoxo, para anglicana. É liberdade religiosa. E cada um trabalhe muito. E no nosso caso, nós precisamos dessa liberdade. Deus tem abençoado a gente com liberdade. E não deixar as pessoas tirarem essa liberdade. Então, quando você for votar, pense nisso aqui. Segundo, valores bíblicos quanto à família e o casamento. Quando a família e o casamento forem destruídos, o resto da sociedade vai ser destruído também. Então, valores, Deus é muito claro sobre a família. A Bíblia diz que a questão de criar filhos é da família, não é do Estado. Quem botou esse negócio de ser do Estado foi o Partido Comunista, na Rússia, que começaram a dizer que as crianças não pertenciam mais à família, e sim ao Estado. E eles tiravam as crianças que eles queriam, com 3 anos de idade, para educar no jeito que eles queriam. E o pai tinha que entregar o filho, porque o filho pertencia ao Estado. Então, essa ideia de que a educação, que a disciplina dos filhos é um dever do Estado, está totalmente errado. É da família. Deus deu filho para a família, não para o Estado. Então você tem que defender aquelas pessoas que têm os valores bíblicos sobre a família e sobre o casamento. Como é que um país que ninguém aceita esse negócio de casamento gay, um juiz vem e diz que vai ser? Está alguma coisa errada. Quem botou esse juiz? Nós temos que saber. É isso, nós temos que votar com o pedido de discernimento de Deus. Quando você for votar, você tem que estar pedindo de Deus discernimento. Porque Deus pode estender o nosso período de liberdade, para nós alcançar muito mais almas. Ou o diabo pode tolir nossa liberdade e dificultar o processo como já foi antes. Já foi muito difícil. Na minha infância foi muito difícil. Era muito difícil. Havia perseguição. Terceiro, a Bíblia diz que onde existe muita corrupção, os justos se escondem, desaparecem. Provérbios 28, 28. Então você precisa votar em pessoas que você não sabe, que você nunca ouviu falar que são envolvidos em corrupção. Se um partido é muito envolvido em corrupção, então deixe esse partido. Procure votar em outras pessoas que ainda não tem. Pode até os outros depois terem, mas agora não tem. Você tem que votar naquilo que você sabe hoje. E se há uma ligação com corrupção todo o tempo, sim, sempre vai haver corrupção. Por quê? Porque o coração do homem, enquanto Jesus não voltar, sempre vai ser corrupto. Mas quando você sabe da corrupção, então você deve jogar o seu voto. Porque a Bíblia diz, para o outro lado, porque a Bíblia diz que onde existe corrupção em alta, os justos, as pessoas que realmente vão fazer uma diferença, vão se esconder.
porque vão sofrer a perseguição. Quarto, vote em pessoas que são pró-Israel, por causa desse versículo aqui. Todo país que se virou contra Israel se deu mal. Se deu mal. Vote em governantes que são pró-Israel. Era para o Brasil ser o país da Bolsa de Valores do mundo, de todos os maiores bancos do mundo, mas os portugueses expulsaram os judeus do Brasil. Ia ser em Recife, a capital mundial do dinheiro. E foi para onde? Onde as pessoas acolheram, Nova York. Toda a riqueza que Deus ia colocar aqui foi para lá. Vote em pessoas que são pró-Israel. Deus já falou desde o início. Isso é coisa que vem lá de Gênesis e fala lá em Apocalipse. Então não interessa o que, tem que ser pessoas que são pró-Israel, não pessoas que estão se alinhando com pessoas que são contra a destruição de Israel. Isso está errado. Isso está errado. Então procure saber esse posicionamento daqueles em quem você vota. E finalmente, isso é um princípio que eu extraí há muito tempo, e eu creio que faz parte, principalmente da democracia, onde nós temos essa opção. Quando a perversão começou a aumentar muito no mundo, o que Deus fez para que a perversão não aumentasse mais? Babel. Fez todo mundo mudar. E dentro da democracia, a gente vê, como aconteceu na Venezuela, que agora está entregue às baratas, que um partido ficou muito tempo. Ali os esquemas de corrupção, foi tal, que hoje não se pode tirar mais ali. Eles tolhiram tantas liberdades que não tem mais como qualquer outro partido tomar as forças. Né? A ideia dele era entrar e destruir, e ele destruiu todos os outros partidos, com prisão, com mortes e outras repressões. Então, o segredo, vai ter corrupção em todos os partidos, coloque isso na cabeça. Jesus ainda não chegou no mundo, entendeu? Só vai ter honestidade plena quando Jesus vier e você for prefeito. Entendeu? Mas enquanto isso, veja só, o equilíbrio das coisas, porque cada partido no final vai ter as suas corrupções. Um é mensalão, outro é o mensalinho, mas todo mundo vai ter as suas corrupções. Então quando um começa a agitar, quando você troca de partido, o outro vai fazer o quê? Vai detonar eles, vai colocar, vão passar um ano só detonando. Enquanto isso eles estão armando os deles. Sim, mas nesses aí, não dá para ter muita corrupção, porque eles estão detonando, e esses outros estão detonando também, e você dentro dessa briga, entre os corruptos, você tem liberdade e o Brasil cresce. Você entendeu? Por isso que é importante haver essas trocas, baseado no princípio da Torre de Babel. Essas trocas, isso separa, isso tira as pessoas de poder, para que elas não se tornem ditaduras, mesmo dentro da democracia, como aconteceu na Venezuela. Voltando agora para Balaão. Vamos ver se a gente repete tudo que nós já aprendemos até agora. Deus detesta murmuração. Toda vez que eu desvio, eu perco. Maior é Ele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quarto, santos são blindados. Eu sou santo, portanto sou blindado. Número 5. Não há despacho contra Jacó, nem encanto contra mim. Quem abençoar Israel será abençoado. Quem amaldiçoar será amaldiçoado. No quarto oráculo, no capítulo 24, verso 17, ele diz assim: surgirá uma estrela, não agora, mas no longe futuro. Surgirá uma estrela que sairá de Israel, e ele governará o mundo. E é isso que nós estamos esperando. Então, a lição que nós aprendemos aqui é: vem Jesus.
vem logo Jesus. Eu orei de manhã, vem logo Jesus. Eu não aguento mais ver a tristeza, as lágrimas. Eu não aguento mais ver as vítimas do pecado. Eu não aguento mais ver. E se no meio disso Deus abre a oportunidade para a gente levar o evangelho, vamos levar. Mas o negócio está demais. Vem logo Jesus, pôr um fim em tudo isso. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria, que a perversidade cresceria. Deus nos deu num sintoma, nós sabemos, nós estamos assim na liminar da vinda de Jesus, na entrada da vinda de Jesus. Então, vem logo Jesus, uma estrela brilhará, essa estrela é Jesus, vem Jesus. E o último oráculo. Na verdade, você encerra assim: enquanto Jesus não vem, ande direito, irmão. Porque Balaão, quando ele não conseguia amaldiçoar, ele chegou com Balaque e disse assim: Deus não vai amaldiçoar esse pessoal enquanto eles andarem com ele. Faça um carnaval com as moabitas, e elas vão dançar meio peladas. Chama eles lá para o carnaval. Aí os jovens homens de Israel vão se misturar com elas e vão entrar em imoralidade. Aí Deus vai arriar o cacete, como diz, em cima deles. E foi o que Balaão fez, e por isso Deus o matou. Mais 24 mil jovens judeus morreram. De repente voltaram por causa de um grande carnaval promovido, onde esse que tinha sido inimigo, convidaram os jovens para uma grande festa, tipo carnaval. Então por isso nós aprendemos nossa última lição de Balaão, que diz assim: enquanto a estrela não brilhar, enquanto Jesus não vier, ande direito, irmão. Vamos dizer isso aí? Enquanto Jesus não vier, ande direito, irmão. Mais uma vez, agora você vai falar para o irmão, tá? Que essa é a função da igreja, é falar um para o outro assim, né? Você que está com a irmã, fala para a irmã, tá bom? Já, vamos lá? Enquanto Jesus não vier, andem direito, irmão. E se a gente assim fizer, nós vamos chegar bem à glória. E quando a estrela brilhar, nós vamos estar ali, no meio dos louvores do Senhor Jesus, com grande colheita, como essa colheita que Deus tem dado a essa igreja nesses 54 anos. Ore sempre pela proteção dessa igreja, pela santidade dessa igreja, que nós possamos ser achados santos e blindados no dia do Senhor. Nós vamos agora cantar parabéns, tá? A banda, o coral vem, nós vamos cantar, vai ser a nossa... Veja só, a nossa festa, na verdade, nós vamos oferecer a Deus o Mágico de Oz. Então isso aqui é aquela festinha onde você, na janta, você canta só um parabenzinho, né? E serve um cupcake com uma vela e diz: esse aqui é o teu bolo de aniversário. É o aniversário mais simples, eu acho que essa igreja teve, mas a festa no fim de semana vai ser grande. Então agora nós vamos cantar, nós vamos ficar em pé, nós vamos cantar parabéns. Depois nós vamos soprar a velhinha. Bota aqui o bolo, já pode botar o bolo aqui. Bota aqui o bolo. Você quer igual o bolo de isopor, só para ver, né? Não é para ver não, é para ver. Aí olha o bolo, apaga a luz, diminui a luz para ver bem o bolo. Senão não vamos sentir nem o gosto, né? E vamos cantar. Aê, vamos cantar. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora. Vamos apagar a vela, todo mundo soprando, já? Sopra!
Vai, sopra, continua, sopra. Aê! Olha aí. Acendeu de novo. Vamos apagar de novo, já? 1, 2, 3, já. Aê. Esse bolo quem inventou foi o pastor Leandro. Então, se você não gostou, cobre dele, vai lá para casa dele hoje à noite, tá? Deve ter um bolo de chocolate enorme lá, tamanho da casa, né? Muito bem. Que Deus abençoe, que essa igreja continue sendo essa igreja. Nós queremos encerrar esse culto de 54 anos na fidelidade de Deus conosco, com a nossa música tema, o Deus da colheita. E a gente vai fazer o seguinte, ela tem o parararará, no final a gente fala parabéns, entendeu, né? Parararará e parabéns. Vocês vão ver, é só me seguir, vai! Aqui ó. Parará, parará, para, parará, para, parabéns. Que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho guardando a lição, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, diz a palavra de Deus. Para papararara, para papararara, para parabéns. Para papararara, para papararara, para parabéns. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, diz a palavra de Deus. Agora só vocês! A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, diz a palavra de Deus. Para papararara, para papararara, para parabéns. Para papararara, para papararara, para parabéns. Para parabéns.